Boa noite, irmãos. Essa é a página Fé e Amor Fraterno. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos nessa série em parceria comigo, com a Priscila do Estudo de Kardec e com o Vinícius da Didática Espírita. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E Jesus nos fala, no Evangelho de São Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, no capítulo 5, versículo 3 da Bíblia. E aqui, o item, o que se deve entender por pobres de espírito do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos dizem: a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, e a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. E aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo nos falando sobre aqueles que não acreditam em Deus e que mesmo os que talvez pudessem crer em Deus, não acreditam na ação providencial, não acreditam na providência divina sobre as vidas, sobre as nossas vidas. E por que fazem isso? Porque quando nós compreendemos e aceitamos a vontade de Deus, quando nós aceitamos que existe uma inteligência suprema, uma inteligência universal, nós nos colocamos como criaturas e não como criadores. E estes irmãos orgulhosos se veem aptos a tudo compreender, porque colocam a medida da inteligência suprema sob a sua inteligência. Não se submetem a criaturas, porque acham que isso seria se inferiorizar. E isso acontece devido ao orgulho que está aflorado. Então, a incredulidade muitas vezes está relacionada com a dificuldade daquele espírito de se colocar abaixo de Deus. Ele quer se igualar a Deus. Ele quer se colocar como acima de tudo. E não quer dizer que não compreende certas coisas, então o nega. Nega Deus porque não compreende Deus. Nega Deus porque não compreende as leis divinas e naturais e não quer se submeter à vontade de Deus, não quer se submeter à condição de criaturas divinas. E então essa falta de humildade nos leva à incredulidade, a falta de fé. E a gente só tem fé quando a gente crê em Deus. Jesus, se preparou para o cumprimento da sua vida messiânica e foi o espírito mais elevado que já viveu no planeta Terra. Ele está acima de todos os profetas. E como é o espírito mais elevado que já reencarnou no planeta Terra e nos ensinando os tesouros das virtudes celestiais, é o exemplo vivo dessas virtudes. E reencarnou para nos mostrar este caminho, para nos mostrar que a elevação espiritual é possível, Então, nos ensinou essa dádiva que é a virtude da humildade, essa pobreza de espírito, como o Evangelho chama a humildade,
Então, mesmo sendo o nosso governador do mundo espiritual, ele nos falou que o seu reino não era deste mundo. O seu reino é o reino do mundo espiritual. É o reino celestial, da terra. E então, ele, mesmo sendo mais elevado, se rebaixou. Se colocou como um simples carpinteiro. Se colocou como um homem como nós que estamos aqui. Para nos mostrar que, mesmo encarnado, era possível ser o exemplo de amor divino. Então, como é um espírito excelso, elevado, ele nos mostra que é possível essa progressão, que é possível obter com o nosso esforço a iluminação do nosso espírito. Por ser tão elevado assim, ele nos dá o exemplo, nos mostra que é possível se nós optarmos por este caminho, se nós trocarmos o nosso orgulho pela nossa humildade. E segue no item o Evangelho, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser humilde, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, Jesus nos ensina aqui com esta passagem que a verdadeira felicidade é alcançada quando nós desenvolvemos essa virtude da humildade e vamos afastando cada vez mais os pensamentos, as atitudes egoísticas, esse orgulho que nos coloca acima dos outros, que nos coloca não como irmãos, mas como criaturas que maltrata os nossos irmãos, que humilha os nossos irmãos. E o próximo item, aquele que se eleva será rebaixado. E aí o Evangelho nos fala: por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando assim uma criança, a colocou no meio deles e respondeu: eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E aqui Jesus nos dá esse símbolo da criança, que ainda não está com o espírito totalmente desperto, né? E que então é ingênuo. A criança tem a ingenuidade, tem a pureza de coração, tem a brandura, tem essa leveza, né? E à medida que nós nos despertamos do espírito, deixamos de ser crianças, nos tornamos adultos, o nosso espírito desperta e com ele também despertam as nossas sombras. E então Jesus coloca como modelo de humildade, de simplicidade, né, de pequenez, uma criança, e nos dá, com essa simbologia, um exemplo de humildade. Então, se nós nos colocarmos como crianças, né, pequenas, se nós nos vermos como criaturas pequenas, singelas, ainda numa fase muito pequena, né, ainda espiritual, como nós estamos, né, ainda no mundo de expiações e provas, se nós nos rebaixarmos, nós vamos nos elevar. Se nós nos colocarmos como pequenos, no reino de Deus, nós seremos elevados. E é isso que Jesus nos ensina com essa passagem, ao nos comparar com crianças, com essa humildade que as crianças têm. E com isso, Jesus nos ensina que a vaidade nos leva à queda, né? Enquanto que a humildade nos eleva.
no mundo espiritual. E o próximo item do Evangelho: mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E então o Evangelho nos diz: diz então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por a teres revelados aos simples e aos pequenos. Isso é uma passagem de São Mateus, no capítulo 11, versículo 25. E continua mais um item, né, do Evangelho. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-as do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. E aqui novamente nos falando sobre essa obediência a Deus que nos leva à credulidade, né? Nos elevam à fé, nos aproximam dos saberes celestes e não dos saberes da terra. Então, aqueles que se julgam sábios são aqueles que dizem deter o conhecimento da terra. E estes são orgulhosos, porque se comparam a Deus e não se inferiorizam, colocando-se como criaturas. Então, como não têm a humildade, esses se julgam a tudo saber, a tudo compreender, e não voltam a sua atenção aos saberes do mundo espiritual. E então, os humildes, que são mais aptos a aprender, a julgar-se ignorantes, a julgar-se não detentores de todo o conhecimento, estes são mais aptos a compreender os ensinamentos de Jesus, a se tornar humildes. E foi estes que Jesus escolheu para estar ao seu lado durante a sua vida messiânica. Na época, alguns eram iletrados, pescadores, homens simples que os letrados, os fariseus, né, os sacerdotes julgavam ser inferiores. Mas Jesus viu essas potencialidades desses discípulos em dissipar as suas palavras, o seu evangelho, porque estes podiam compreender Jesus, tinham a humildade de entender as palavras de Jesus e não de se julgarem iguais a ele ou superiores a ele. Eles viam que Jesus trazia a palavra de Deus e que, assim, podiam dissipá-la no mundo. E então, por isso, eles conseguiram espalhar as palavras do Evangelho de Jesus. E Jesus, aqui nesta passagem, dá graças de que são esses que estão ao lado dele, de que são esses que conseguiram compreender as suas palavras para dissipar o seu Evangelho no mundo. E aí, outro item, né, outro trecho desse item. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus nem os espíritos, que são os executores de sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Então, aqui o Evangelho nos mostrando que os bons servidores são humildes de coração, se colocam a postos de Jesus, se colocam em prontidão para o trabalho, em nome do amor de Jesus. E então, se submetem então a essa vontade de Deus, porque sabem e compreendem as leis divinas e naturais, sabem que esse é o caminho de salvação, de felicidade, de calmaria espiritual, sabe que esse é o caminho de felicidade. Esta é a lei maior, que é a lei do amor do nosso Pai. Então, o Espírito que desperta para esse amor do nosso Mestre Jesus, ele vislumbra
que as compensações da humildade e da caridade e do amor não estão ainda aqui na Terra. Essas compensações estão no mundo espiritual, que é o mundo real, e que aqui é só uma passagem, é só um mundo de expiações e provas para nos elevar, para nos dar a oportunidade de vencer os vícios do espírito, que são principalmente o orgulho e o egoísmo. E o próximo item, o orgulho e a humildade. E o item nos traz um trecho. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não. Pois se este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Né? E aqui mostrando que este caminho que não tem como nós amarmos o nosso próximo, nós desenvolvermos o nosso amor fraterno, se nós não desenvolvermos a nossa humildade. Porque o orgulhoso se vê acima dos outros, se vê mais importante que os outros. E só quando nós vemos os nossos irmãos como tão importantes quanto nós, é que nós conseguimos amá-los verdadeiramente, desenvolver esse amor que o nosso Mestre Jesus nos ensina, pois ele, mais do que todos os profetas, nos amou incondicionalmente, intensamente, escolhendo essa missão maravilhosa de encarnar na Terra, passar por provas, por dores, por provações, mesmo já sendo um espírito sublime. Então, ele se entregou nesta missão por nós para nos mostrar este caminho e nos ensinar que sim, nós também podemos alçar esses voos de felicidade espiritual, quando nós optamos pela transformação do nosso orgulho e do nosso egoísmo em humildade e brandura de coração. E aí o próximo item. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, pode Deus vos-la compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e conhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, aqui o Evangelho nos mostrando que um dos sinais de humildade também é o perdão, é a indulgência, né? Porque quando nós somos indulgentes, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós praticamos a humildade, nós temos a capacidade de aceitar o momento evolutivo dos nossos irmãos e de entender as suas fragilidades, ao invés de apontá-las, de julgá-las, né? Então, se nós somos condescendentes com os nossos irmãos, entendemos as suas dificuldades, nós não vamos culpá-los, nós não vamos ter rancor, ter ódio, nós vamos perdoá-los, vamos entendê-los e aceitá-los, e assim nós vamos praticar esse amor fraterno. Né? Vamos desenvolver essa humildade que nos leva ao perdão das ofensas. E então, aquele que se desperta para a humildade, se espelhando no nosso Mestre Jesus, que nos perdoou, né? Uma vez que nós o crucificamos, nós vamos buscar essa progressão e entender que o nosso irmão tem tantas faltas quanto nós mesmos. E aí nós vamos praticar essa tão importante indulgência, né? Que é um sinal de progressão, né? É um sinal de que nós estamos capazes de ser empáticos, capazes de nos colocar no lugar do outro, ao invés de odiar, de culpar, de atirar pedras, não é mesmo? Porque Jesus nos ensina
Atire a primeira pedra àquele que não pecou. Todos nós, um dia, já erramos. E aí segue. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. E aqui o Evangelho nos ensinando de que, sim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, são as fontes primárias de todas as dores e sofrimentos da terra. E aqui, então, através do ensino que o Mestre Jesus nos traz, da humildade, do perdão, do amor fraterno, nós vamos dissipando esses vícios do nosso espírito e vamos dando lugar a essas virtudes, a essa pobreza de espírito que o Evangelho nos ensina como sendo essa humildade. E também, em desenvolvendo isso, nós praticamos também a benevolência. E com a benevolência, nós podemos auxiliar os nossos irmãos, ao invés de julgá-los. E aí o próximo item, missão do homem inteligente na Terra, e diz um trecho. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhes concedeu. Então, aqui mostrando que a inteligência ela é um instrumento de méritos, mas se ela for bem empregada, porque se nós usarmos a inteligência para o mal, e nós causarmos o sofrimento das pessoas, e se nós nos envaidecermos com o pouco conhecimento que nós temos aqui no mundo material, nós não estaremos contribuindo para a obra divina, para a obra do progresso de todo mundo, para a obra do avanço espiritual dos espíritos que estão aqui na Terra, nessa escola espiritual. Então, aquele espírito que ainda está engessado nessa vaidade, por ter a inteligência, pode sofrer as consequências e numa próxima encarnação perder esse instrumento que foi dado a ele como oportunidade para contribuir na Terra, para auxiliar os irmãos. Então, isso pode ter uma consequência, e na próxima vida ele vir numa condição de aprender essa humildade e de valorizar essa inteligência que poderia ter sido usada como instrumento para o bem e não para o mal. Então, a inteligência sem amor, ela é egoísta, ela é mesquinha. Quando a inteligência é empregada para o bem, ela ajuda os espíritos que estão aqui na Terra a se elevarem em felicidade, em paz, em também progresso material, Obrigada, deixem dúvidas, sugestões, podem deixar um comentário, uma curtida. Espero que vocês tenham gostado de mais um dia, de estudo, e fiquem na próxima semana, no dia 6 de julho, na próxima segunda-feira, na Estude Kardec. A Priscila vai falar sobre o próximo capítulo, que é Bem-aventurados os que têm puro o coração. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima.